Olhe para as igrejas locais. Olhe para as igrejas locais à nossa volta. A maioria das igrejas, queridos, na maioria das igrejas, isso já está acontecendo há anos. Há anos. Na maioria das igrejas. O que acontece? Teologia pura, doutrina pura não importa. Na maioria das igrejas, muitos pastores são totalmente desqualificados. Eles não dominam o mínimo. Eles não dominam o mínimo das regras de interpretação bíblica, das regras de pregação bíblica. E muito menos, eles não conhecem 20% da verdadeira teologia bíblica. E essa é uma das maiores causas da ruína da igreja hoje. Pastores completamente desqualificados. E em algum deles é evidente que entraram no ministério por dinheiro e por poder. Precisamos de uma purificação da igreja, do que se chama igreja nesse mundo. E parece que ela já está começando a acontecer. Vai acontecer por bem ou por mal. E se nós queremos que aconteça por bem, é disso que eu estou falando com você nessa noite. Essa oração de Abacuque é para mim, é para nós. É a oração mais urgente que nós temos de fazer, irmãos. Olha para as igrejas locais. As reuniões de oração estão vazias. Escola dominical acabou, ou também está vazia. Onde tem? Casais e casamentos estão em pedaços. Casais e casamentos de evangélicos estão em pedaços. Recasamentos. Pessoas se casando de novo na igreja, sem nenhuma base bíblica, porque divorciaram, sem motivo bíblico. Crentes que não refreiam a língua, crentes que não pedem perdão e nem perdoam, crentes que gastam quase todo o seu tempo livre com rede social, jovens fornicando ou namorando incrédulos, pais que não discipulam os filhos. Talvez eu nunca tremi como Abacuque tremeu, irmãos, por causa da obra de Deus em mim, mas eu tremo como eu vejo como certos pais estão criando seus filhos. Eu tremo. Pais crentes, pais que não discipulam os filhos, apatia, indiferença e irreverência nos cultos. É o que está por todo lugar. E eu não estou falando das igrejas neopentecostais, porque não são igrejas, são seitas. Estou falando daquelas que se dizem igrejas bíblicas, que se dizem igrejas sérias. É disso que eu estou falando. Irmãos, se continuar assim, o que vai acontecer? Será que podemos continuar assim? O que vai acontecer? Uma de duas. Ou a disciplina de Deus, ou a destruição de Deus. A disciplina é o castigo corretivo. E ele pode ser extremamente horrível, terrível, doloroso, devastador. Judá que o diga. A destruição de Deus é o inferno eterno. Porque se tem alguma coisa que Deus odeia, irmãos, não é ateu. Se tem alguma coisa que Deus odeia, não é pessoa que não tem religião nenhuma, que só diz que acredita em Deus, mas não tem religião. Se tem alguma coisa que Deus odeia, mais do que tudo, não é quem vive no alcoolismo, no consumo de bebida alcoólica, vive na embriaguez, vive no adultério, vive na fornicação, vive em todo tipo de imoralidade. Se tem alguma coisa que Deus mais odeia, é quem se diz servo de Deus, crente em Deus e até discípulo de Cristo, mas não segue a Cristo, não ama a Cristo, não serve de fato a Deus. Essas são as pessoas que Deus mais odeia, os hipócritas. Para quem foi que Jesus foi severo? Para quem Jesus fez o sermão mais severo da história da humanidade? Para quem? Leia Mateus 23. Pessoas de dentro da igreja. E os principais da igreja. E a disciplina ou a destruição pode já estar acontecendo. Queridos, o que nós mais precisamos clamar a Deus hoje, o clamor que mais precisamos fazer é: aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo coisas tão fantásticas como tu fizeste no passado. Querido, se nós cremos, e se nós buscarmos de todo o nosso coração, nós veremos que Deus ainda revitaliza casamentos. Se nós cremos e buscarmos de todo o coração, nós veremos que Deus ainda revitaliza corações endurecidos. Deus ainda revitaliza amizades quebradas. Deus ainda refaz amizades quebradas. Deus ainda revitaliza corpos doentes. Deus ainda revitaliza igrejas mortas. Deus ainda revitaliza
pecadores mortos nos seus delitos e pecados. O Deus de Abacuque é o Deus de hoje, é o Deus de agora, e que ainda ouve o clamor daqueles que o amam. E se você tiver ouvido a palavra, se você tiver ouvido, recebido a revelação de Deus, e se você estiver tremendo diante dele, você vai orar, e você vai orar, e coisas extraordinárias poderão acontecer na sua família, na sua vida, nesta igreja, na igreja de Cristo hoje no Brasil, no mundo. Você vai orar se você ouviu as declarações de Deus, se o seu coração tremer diante dele, você vai orar e Deus vai ouvir a sua oração. Por quê? Porque o Deus da ira, o Deus da ira, o Deus de Abacuque, o Deus que o surpreendeu e transformou este homem, é também, irmãos, o Deus da misericórdia. O Deus da misericórdia. Verso 2, a parte final, vamos ler juntos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O Deus na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque já sabia do que era inevitável. Ele sabia que Deus ia derramar sua ira sobre o reino de Judá. Os aterrorizantes babilônios estavam chegando. Então ele pede que Deus faça um tempero. Já que os babilônios vêm, Senhor, já que é inevitável, já que Judá vai ser devastada, faça um tempero. Qual é o tempero que Abacuque pediu? Uma mistura da ira com a misericórdia. Deus, mistura, já que o Senhor vai derramar a tua ira, mistura a tua ira com a tua misericórdia. E talvez ele estava pedindo que Deus restringisse. Talvez ele estava pedindo, Senhor, restringe a crueldade dos babilônios, para que eles não façam um mal tão extremo, um mal tão grande. Mas, irmãos, com certeza, Abacuque está suplicando duas coisas. Quando ele diz, na tua ira lembra-te da misericórdia, ele está suplicando duas coisas. Primeiro, que por misericórdia, Deus impeça que Israel seja completamente exterminado. Está pedindo que um remanescente seja preservado, conforme a aliança e as promessas de Deus a Israel. Deus não permita que Judá seja completamente exterminado. Até porque provavelmente Abacuque sabia que o reino do norte já tinha acabado. 10 tribos de Israel, 10 tribos não existiam mais. Agora só existia a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ele está dizendo, Deus tenha misericórdia. Será que essas duas últimas também vão ser extintas, aniquiladas? E ele está dizendo, Deus, não deixe isso acontecer. E segundo, ele está pedindo que por misericórdia, Deus revitalize, restabeleça completamente a nação de Israel. Irmãos, essas duas petições do profeta foram plenamente atendidas. Depois de 70 anos de cativeiro de Judá na Babilônia, Deus levantou o imperador Ciro da Pérsia. Deus levantou os governadores Zorobabel e Neemias. E levantou o sacerdote Esdras e os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. E foi principalmente por meio desses homens que Deus levou o remanescente de Israel de volta para Jerusalém, reconstruiu os muros da cidade, reconstruiu o templo e preservou a nação de Israel até a vinda e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Deus usou de misericórdia. Eu diria, queridos, que um dos atributos que mais pode nos dar esperança, principalmente nesses dias, é a misericórdia do Senhor. Foi isso que encheu o coração de Jeremias e que deu maior esperança para ele. Jeremias diz, em Lamentações 3:21 em diante, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Exatamente o que Abacuque tinha pedido, que Israel não fosse exterminado. Jeremias está dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. A misericórdia de Deus é o atributo, um deles, que deve, no qual nós mais devemos nos agarrar nesses dias, irmãos. Agora eu espero que as misericórdias de Deus não sirvam de pretexto para ficarmos apáticos, indiferentes, incrédulos, frios, mas que as misericórdias de Deus sejam motivação para clamarmos e clamarmos, aviva a tua obra, ó Senhor. Faz de novo agora o que tu fizeste no passado. Leia, queridos, leia Atos capítulo 2, leia Atos 2, Atos 3, 4, 5, 6. Que coisas gloriosas Deus realizou.
o Espírito de Deus foi soprado impetuosamente, e coisas grandiosas, gloriosas aconteceram. E o que nós precisamos hoje, irmãos? O que nós precisamos hoje? Nós precisamos que acabe a pandemia, é isso que nós precisamos. Nós precisamos que a economia do país esteja de vento em popa, prosperando cada dia mais, é isso de fato que nós precisamos. Nós precisamos somente da restauração dos nossos cultos normais. Será que é isso de fato que nós precisamos? Nós precisamos que Deus venha, que Deus nos visite, que Deus nos revitalize, que Deus nos avive, que Deus nos salve dos nossos pecados, nos salve da nossa desolação espiritual, nos salve da nossa frieza, da nossa apatia, da nossa indiferença espiritual. Precisamos de avivamento, de renovação do Senhor. Então, irmãos, como é que nós podemos esperar nesse contexto tão caótico que nós estamos vivendo? Veja bem, assustador o que está acontecendo na nossa nação. E aqui está o quanto essa oração de Abacuque é oportuna, que eu e você afastamos, quanto é oportuno que façamos essa oração de Abacuque. Algo que nós nunca vimos no Brasil, pelo menos a nossa geração. A liberdade de expressão sendo completamente pisoteada. O STF está fazendo tudo o que quer, ninguém faz nada. A ditadura, o totalitarismo do STF, ninguém faz nada. É algo assombroso, irmãos, assombroso. O que acontece na nossa nação, o terrorismo, esses dias aí, essas manifestações terroristas, e a imprensa chamando essas coisas de manifestações democráticas. Será que eu e você estamos enxergando bem o que está acontecendo na nossa nação e o que está acontecendo dentro da igreja? E será que nós estamos reagindo? Deus vem, realiza coisas extraordinárias, maravilhosas, destrói o mal, nos salva, Senhor. Mas primeiro aviva a tua obra, principalmente aviva a tua igreja. Me transforma, me liberta, me enche do Espírito Santo e do poder da vida, do Espírito, como o Senhor fez com Abacuque, e me usa. É isso que eu e você temos que pedir. Como nós podemos esperar, em lugar de desesperar? Como a oração também pode nos consolar e revigorar? Clamemos, queridos, clamemos pela misericórdia do Pai, totalmente apoiados na obediência e no sangue do Filho. Clamemos pela misericórdia do Pai sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Clamemos pela misericórdia, clamemos pela restauração. Clamemos confiados, apoiados na obediência e no sangue de Jesus Cristo. Clamemos pela misericórdia. Irmãos, concluindo, qual é o modo infalível? Qual é o modo infalível de experimentarmos o Deus da revelação, o Deus do tremor, o Deus da renovação e o Deus da misericórdia? Qual é o modo infalível de experimentarmos mais e mais esse Deus e sermos transformados por Ele como Abacuque foi? Leia esses versículos. Qual é o método infalível? Qual é a base? Qual é a nossa base? A questão é essa, nós temos uma base, nós temos um fundamento para pedirmos, para clamarmos, para esperarmos que Deus tenha misericórdia de nós. Temos um fundamento para ouvirmos Deus, para recebermos a sua revelação. Temos um fundamento para tremermos diante dEle e sermos radicalmente transformados. Temos um fundamento para sermos gloriosamente renovados, revitalizados por Ele. Temos uma base para experimentar a sua misericórdia. Olha aí a resposta. Efésios 2,18, leia comigo. Porque por Ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por Cristo, temos acesso ao Pai em um Espírito, no Espírito Santo. Efésios 3, 11 e 12. Segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Saiba isso. O seu único acesso a Deus é a obediência de Cristo, é o sacrifício de Cristo na cruz, a morte dele na cruz. O seu único acesso a Deus é a ressurreição de Cristo. Por Ele nós temos acesso a Deus. Mas como? Como você tem acesso a Cristo? Talvez você não tenha Cristo ainda como Senhor e Salvador. Eu estou falando de eu e você. Eu estou falando do ser humano experimentar o sentido da vida, irmãos. Estou falando do ser humano experimentar a salvação de Deus. Salvação
física, emocional, espiritual, todo tipo de salvação que nós precisamos. Estou falando de experimentarmos isso. Não está nesse mundo. A fonte da nossa salvação não está nesse mundo. Não está na tecnologia, não está na filosofia, não está na psicologia, não está na religião. A nossa salvação não é daqui, não vem daqui. O segredo de Abacuque foi Deus. O nosso segredo é Deus. Mas como podemos ter Deus? Como podemos ter Deus? Como temos acesso a Ele? Como podemos experimentar e sermos transformados por Ele? Como Abacuque foi? Como? A resposta é o seu filho. É o seu filho. É a obediência do seu filho. O sangue derramado do seu filho. A ressurreição do filho. A intercessão dele pelos pecadores no céu. Mas como você tem Cristo? Como você tem acesso a Cristo? Os apóstolos Paulo e Pedro responderam: arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Entregue-se a Cristo nessa noite, se você não fez isso de verdade. Entregue-se a Cristo, comece a buscar Ele, comece a conhecer Ele pelas Escrituras, comece a ser de fato um servo, um discípulo de Cristo. Arrependa-se e creia, comece a seguir Jesus, e assim você terá o Deus que Abacuque experimentou, ou seja, você terá tudo, até porque sem Ele, tudo que resta a qualquer pessoa, querido, é o nada eterno, e o nome desse nada é inferno.